ter esse olhar clínico, eu fiz essa provocação com você com relação à veterinária, a questão de saúde pública, mas justamente para isso, para você ver que, no final, todos os assuntos, eles se interligam, né, numa sociedade. Eu falei, mas tem demanda? Não, sim, tem demanda. Na cidade interior, sim, os animais são importantes. Tem muito mato. Uma coisa simples, tem muito mato. Logo, tem muito bicho. Tem muito bicho, o controle de veterinária não é só para cães e gatos. Por exemplo, você Sim. trabalha com cavalo. Uma região que é suportada pelo agro, então tem muito bovino, tem muito equino. Então, esse é o dia a dia da cidade. E isso é bacana ouvir. Não é só questão do, como a gente fala, do cachorreiro. Mas não, é uma questão da sociedade, porque uma sociedade de interior que é movida pelo agro, né, nesse ponto, então trabalhar com animais grandes é uma questão social. É bem capaz que as famílias, no total, na cidade, tenha mais cavalo do que cachorro na cidade. Uhum. Sim, exatamente. Uhum. Você colocou essa questão. São José tem essa. Eu admiro São José nesse sentido, porque eles buscam técnicos justamente para atender essas demandas. Então, somos uma cidade conhecida como cidade industrial, cidade inteligente. Mas se você pegar o mapa de São José, 70% do município é não urbano. Então, é rural ou área de preservação. Uhum. A menor parte da população tá lá, mas, né, em tamanho, a gente tem uma área rural e uma área de preservação ambiental muito grande. E, preocupado com isso, por exemplo, São José oferece uma assistência veterinária para vacinação para grandes animais. Justamente pensando aí no comércio de carnes, raiva animal, por exemplo. Raiva animal, não sei se você é familiarizado com a doença, mas é uma doença neurológica e para o ser humano passa principalmente com contato com cães e gatos infectados. E esses animais se infectam através do contato com outros animais infectados, geralmente o morcego, que é o principal reservatório da doença. Em cidades, por exemplo, como Botucatu é uma região endêmica para raiva, porque é uma região com muitos morcegos, enfim. A população canina e de gatos, ela é quase 100% vacinada. A gente não vê casos de raiva em pequenos animais. Mas a gente vê um caso de raivas abundante em grandes animais. Então, não seria interessante começar a pensar na vacinação para os grandes animais? Exatamente. Porque eles acabam sendo o ponto. Já que é uma população que trabalha com isso, o transmissor está sendo, né, o gado, o cavalo, e não mais o cão e o gato. Então, ter esse tipo de visão é realmente importante. E por isso a gente tem que trabalhar com pessoas técnicas para trazer esse tipo de visão. Não é só realmente que nem eu que falo, o que tá na moda, que foi ano passado um inferno, foi o hospital veterinário público. Uhum. E o hospital veterinário público, ele é bacana, mas ele funciona assim como um hospital de gente, né? Então você precisa de médicos veterinários, enfermeiros veterinários, insumos, conta de luz, conta de água. Ele vai ter um custo tão alto quanto um hospital, né, humano. E muitas vezes algumas soluções elas estão em prevenir que esse animal chegue a precisar de um hospital veterinário do que de fato você construir uma estrutura. E aí você vai ter que limitar quem é que vai poder ter acesso a esse hospital veterinário, quantos animais por pessoa. Então a gente acaba criando problemas em vez de criar soluções, né? Como é que. Mas tá na moda, as pessoas querem um hospital veterinário, então eu vou Porque fazer. É legal. Por exemplo, quem seria contra um hospital veterinário? Aí você fala, mas por que um hospital veterinário? Qual é a demanda? Qual a principal incidência sei lá, de acidentes ou de demanda, de Atropelamento, por atropelamento? exemplo. Né? Mas fazer, ainda mais tratando, né, uma vez que uma cidade de interior, entendo eu que os principais animais, assim, a maioria dos animais sejam ou para abate em alguns casos, ou animais de trabalho. Não são domesticados desses animais de grande porte. Então, entendo que eles respondam, eles fazem parte de vamos dizer assim, de forma fria, mas de um inventário. Eles são contabilizados e tem um custo já programado para isso. Eu entendo que um hospital, no caso público, seria mais para os comuns. Sim, para cães e gatos. O que não seria o caso, né? Não seria o caso, até porque não se vale um investimento desse tamanho para cães e gatos numa cidade ou numa região que não tenha tanto a proliferação de cães e gatos, ainda mais quando não tem a proliferação de gatos, cachorros abandonados na rua. Na verdade, tem essa demanda. É grande que justifique? Sim, justifica. Não é que o problema é realmente esse modismo, né? Então a gente tem. E a falta do entendimento dessa demanda. Então, por exemplo, São José é uma cidade que tem muito cão e gato, porque é uma cidade urbana, né? Não é uma cidade rural. Certo. Mas cidades pequenas também tem, né? As pessoas têm muitos cães e gatos. Mas aí você
em algumas cidades você tem muitos animais na rua porque você não tem campanha de castração. O centro de zoonose, então, não é eficiente. Porque se fosse eficiente, talvez a demanda seria menor. Ou não. O centro, por exemplo, em São José, eu vou dar o exemplo de São José, que é a minha cidade, né? São José tem essa demanda, mas o centro de zoonoses, ele não aguenta essa demanda. Justamente o centro de zoonoses não faz castração em São José. Em outras cidades faz. E faz também com número limitado, porque tem um número limitado de funcionários. E em São José, pelo que eu sei, né? Pelo que tá na transparência, tem 2 veterinários contratados. É uma cidade de 800 mil habitantes. Então, são poucos veterinários. A gente tem sistema de inspeção municipal, a gente tem o centro de zoonoses, e aí vai ter o hospital veterinário. Então, você precisa contratar mais veterinários para começar, para você querer atender todas essas demandas. Nesse caso, você acha que seria mais viável, mesmo assim, abrir um hospital veterinário ou trocar esse investimento para melhorar as condições de atendimento do centro de zoonoses? Então, depende da demanda da população. Porque e realmente do entendimento de como é o interesse de saúde pública. Porque o centro de zoonoses, ele não vai atender, né? Ele vai fazer ações pontuais. Então, ele faz ação de prevenção, Sim. então vacinação. E geralmente ele se limita à raiva, mas algumas cidades, por exemplo, Campinas, já abrange outras vacinas também. E ele faz recolhimento de animais de rua. Ponto. A demanda atual da população, justamente por estar em alta, políticos da causa animal, cachorreiros, etc., começou a entender que a gente precisa de um hospital veterinário público que atenda todas as demandas de todas as doenças, né? E aí é um debate muito amplo se isso deve ser do setor público ou não, né? E eu acho que por parte sim, por parte não, depende de como que se faz. Então, por exemplo, na USP, o hospital é da USP, não é um hospital da cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo fez uma parceria com a USP e aí ela paga um valor, então ela terceirizou, ela não construiu um hospital, mais um hospital, ela terceiriza, então ela paga um valor, já que existe uma demanda aí do eleitorado, da população, e a USP faz esse atendimento como se fosse o hospital veterinário público para uma população específica, que é uma população que tem que comprovar que mora na cidade de São Paulo, que é atendida por algum programa de assistência social, tem um número limitado por pessoa, tem que ter toda essa comprovação, passa por assistente social, etc. Então, você diminui o valor que essa prefeitura vai estar investindo, porque ela não tem que construir estrutura, não é ela que tem que fazer a contratação de profissionais, não é ela que tem que ter todo esse gasto com insumo. Então, essa é uma saída inteligência. Putz, tem uma demanda da população. E aí tem um debate muito amplo se isso é válido ou se não é válido, mas no Brasil a gente é assistencialista, infelizmente, e a gente começou a passar o assistencialismo também para os animais. E tirando esse debate se precisa ou se não precisa, digamos assim, é uma demanda e temos que atender essa demanda. Qual que é a melhor maneira? Não é a prefeitura tomando para si toda a necessidade do assistencialismo, justamente porque você vai ter um custo absurdo e você não vai conseguir atender a demanda de todo mundo. Você Então, não nesse consegue. caso, você pensa que seria mais viável uma parceria, por exemplo, com o Botucatu, onde já tem um centro de pesquisa ou de estudos mais qualificado, ou não? Sim e não. E Por conseguiria exemplo, atender a região. por exemplo, São José tem 3 faculdades de veterinária, com professores, alunos, etc. Faça uma parceria com essas faculdades. Então, crie programas de residência, diminua o custo da prefeitura e associe um centro de pesquisa, um centro de educação, porque você tem profissionais que estão qualificados para aquilo, e ao mesmo tempo você diminui seu custo e consegue oferecer um serviço de maior qualidade, né? Aí precisa ser feito aí todo um estudo de viabilidade de prefeitura a prefeitura. Mas aqui em São Paulo eu acho que foi uma saída bem bacana, né? Não eles fazem essas parcerias com outros hospitais também, mas é uma saída bem inteligente porque você está atendendo uma demanda e ao mesmo tempo você está promovendo até a questão da pesquisa, né? Você aumenta o número de pacientes desse hospital, que é um hospital de ensino. Então, você está qualificando profissionais para um número maior de tipos de casos e, ao mesmo tempo, você consegue atender a população com dignidade. Porque o ponto do hospital veterinário público é esse, né? Todo mundo ano passado, é porque a gente quer um hospital veterinário público em São José, mas não adianta você criar uma estrutura e não tá atendendo as pessoas com dignidade. Vai ser a mesma coisa. Tem fila na UPA, tem fila no hospital municipal,
tá todo mundo reclamando, vai ter a fila no hospital veterinário, né? Pra pegar senha no hospital veterinário aqui em São Paulo, as pessoas chegam às 4 da manhã. Pois é, você vai trocar um problema por outro. Sim, Não acaba não então, sendo efetivo nem eficiente. exatamente. Condição. Mas o debate da necessidade de ter um hospital veterinário público, ele é bem amplo, né? Tem gente que acha que precisa, tem gente que acha que não precisa. Quem acha que não precisa realmente é quem tem condições ou, nesse caso, consegue entender a problemática de se instaurar ou de se colocar desse jeito, né? Realmente necessita um estudo mais amplo, mais robusto para ver se as demandas da população, como você bem disse, realmente serão solucionadas com a abertura de um hospital, se compensa o custo-benefício.